Alô? É o apóstolo Paulo? Sim, é ele. Graça e paz. Graça e paz. Desculpe o incômodo, apóstolo, mas estou precisando da sua ajuda. Pois não. Preciso de ajuda na minha vida cristã. Andei me decepcionando com muita coisa na igreja a qual pertenço e estou naquela fase self-service. Estou escolhendo uma igreja perfeita para eu congregar. Gostaria de ter informações sobre algumas igrejas. Pois não, se eu puder lhe ajudar? Me diga uma coisa, estou pensando em congregar em Corinto. Seria ela uma igreja perfeita? Olha, a igreja de Corinto tem grupinhos, tem inveja, contendas e brigas que vão parar nos tribunais de justiça comum. E tem até alguns fornicadores. Misericórdia! E a igreja de Éfeso? É uma igreja alicerçada na palavra, mas ultimamente tem muita gente sem amor lá. Então, acho que vou mudar para Colossos para começar a congregar lá. Olha, em Colossos tem uns hereges que estão tumultuando o ambiente. Tem um grupo lá que estão até cultuando a anjos. Então, penso em ir congregar em Tessalônica. Lá tem alguns que andam desordenadamente e não gostam de trabalhar. Tá difícil, hein, Paulo? E se eu for para a igreja de Filipos? Filipos até que é uma igreja boa, mas tem duas irmãs lá, uma se chama Euvódia e Sintique, que se desentenderam e estão sem conversar uma com a outra. Que coisa! E se eu for para a igreja dos Gálatas? Bem, lá tem alguns crentes se mordendo e devorando uns aos outros. Não sabia que era tão difícil achar uma igreja perfeita. Entrei em contato com o apóstolo João para saber se a igreja de Tiatira seria ideal, mas ele me disse que os irmãos lá têm tolerado uma mulher que se diz profetisa e que tem fomentado a prostituição e a idolatria. Pensei então na possibilidade de ir para Laodiceia, mas João me disse que seus membros estão muito longe da perfeição, pois são orgulhosos, materialistas e mornos espiritualmente. Perguntei sobre Pérgamo e João me disse que lá tem alguns que seguem as doutrinas dos nicolaítas e de Balaão. Sabe, Paulo, já pensei em ir para a igreja sede em Jerusalém, mas ouvi dizer que tem muita gente preconceituosa lá, além de murmuradores e alguns mentem aos pastores buscando destaque na comunidade. E agora, como faço, Paulo? É simples. A igreja do lado humano é imperfeita, mas Deus está trabalhando. Você se esqueceu do que escrevia aos Efésios, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E breve estaremos na igreja perfeita, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Você precisa entender que não existe igreja perfeita, por ser composta por seres humanos. Há joio no meio do trigo e muitos crentes genuínos que estão em processo de aperfeiçoamento, alguns mais maduros e outros ainda muito imaturos. Dou-lhe um conselho: não procure uma igreja perfeita, mas procure uma igreja bíblica. Procure uma igreja com líderes sinceros e que estejam bem firmados na sã doutrina. Não deixe de congregar e abandone a mentalidade de cliente. Coloque-se à disposição de Deus para se tornar um membro saudável na edificação do corpo de Cristo para a salvação de muitos e para a glória de Deus. Então está bem, irmão Paulo. Obrigado. Vou ler mais a Bíblia. Mesmo condenando tais práticas, estou reconhecendo que não há igreja perfeita enquanto estivermos aqui, mas mesmo reconhecendo suas imperfeições, não abandonarei a comunhão entre os irmãos e procurarei fazer a minha parte, vivendo uma vida cristã autêntica, esperando a volta de Jesus. Obrigado, apóstolo Paulo. Disponha. Só uma observação. Se por acaso você encontrar uma igreja perfeita, não vá para lá, pois ela se tornará imperfeita. Eu procurei uma igreja sem falhas, um lugar onde ninguém errasse, onde não houvesse feridas, nem gente que me magoasse. Olhei pra Corinto e vi divisões,
Em Éfeso faltava amor, em Gálatas havia conflitos, e em tantas igrejas dor. Então ouvi tua voz dizendo: eu nunca desisti da minha noiva. A igreja é teu corpo, Jesus, comprada com sangue na cruz. Não é perfeita ainda, mas pertence a ti. Somos barro em tuas mãos, em processo de transformação, até sermos perfeitos diante de ti. Em Filipos havia desavença, em Tessalônica confusão, em Laodiceia mornidão, mas ainda havia redenção. Não é um clube de santos, é lugar de restauração. Se eu quero ver mudança, começa no meu coração. Tu estás purificando a noiva, preparando para o grande dia. A igreja é teu corpo, Jesus, comprada com sangue na cruz. Não é perfeita ainda, mas pertence a ti. Somos barro em tuas mãos, em processo de transformação, até sermos perfeitos diante de ti. Não vou desistir do que tu edificaste, não vou abandonar o que o teu sangue comprou. Eu não sou cliente, eu sou parte do corpo. Usa minha vida